Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Será que uma pessoa que tá morando aqui conseguiu o Stamp 4, conseguiu a cidadania, pode trazer o pai, a mãe, que já são aposentados? É uma dúvida bem frequente e um fator principal, independente do status que você tiver aqui, seja de europeu, seja de Stamp 4, é a questão da dependência. Então, para você justificar trazer pessoas que muitas vezes são idosas, que pode ser que vão precisar de recursos de saúde aqui do país, você precisa justificar que realmente eles precisam vir. E aí entra a questão da dependência, particularmente a dependência financeira. Então, sim, a maioria das pessoas, exceto os estudantes, podem trazer os seus pais, desde que comprovem que vocês sustentam os pais já no Brasil e que os pais não têm condições de ficarem no país de origem sozinhos, né? Situações em que, por exemplo, você é filho único, quer trazer os pais para cá, justificaria. Então, essa questão do fator dependência é para todos os casos, mas aí, se você for cidadão europeu, as regras são mais brandas. Por exemplo, você não tem que comprovar um determinado valor X para poder trazer os pais, se você for cidadão europeu, enquanto que para outros sponsors, por exemplo, quem tem visto de trabalho, para trazer os pais, tem que comprovar que ganhou pelo menos 60 mil euros nos últimos 3 anos para cada ano. Então, não é todo mundo. Realmente, você tem que comprovar que tem condições financeiras de trazer o pai e a mãe, e esse valor é maior, salvo engano, 75 mil se forem os dois, né? Então, 60 mil seria para trazer ou o pai ou a mãe, 75 mil, salvo engano, para trazer os dois. E esse não é um processo direto? É tipo, você tem que realmente entrar com o processo, mostrar... Precisa entrar com o processo por escrito e documentos, bastante documentos de suporte. Não é uma aplicação normal, é como se você estivesse pedindo ali uma exceção à regra, sabe? Entendi. O normal de reunificação familiar seria filhos, dependentes, esposo, esposa. Quando a gente fala de outros familiares, por exemplo, sogro, sogra, também dá. Se você for europeu, né? Europeu, se você tiver o passaporte irlandês ou português, italiano, você pode até trazer sogro e sogra, porque existe essa diferenciação de quando você é cidadão irlandês e quando você tem um outro status, né? A legislação europeia protege os cidadãos europeus e os direitos de reunificação familiar. Por isso que as regras são diferentes. Tem a questão de 60 mil para quem não é europeu e não tem um valor X para quem é europeu. Mas não fala não, porque minha sogra deve estar assistindo. Vou ter que dizer que possível mas é um processo assim que demanda bastante evidência. Eu já tive casos que nós pediram vários documentos, mesmo você mandando uma aplicação completa. É porque para o país eles enxergam um pouco como uma responsabilidade, né? Você tá trazendo uma pessoa para cá que possivelmente vai precisar de um hospital, de um tratamento médico. Então, o ponto é que você tenha condições financeiras de sustentar os seus pais aqui. É verdade, não, eu entendi. Mas, pô, é bom saber que é possível. Sim. Né? Porque realmente tem muita gente que precisa, por cuidar dos pais, e fala... Aí, às vezes manda realmente... Todo mês manda um dinheiro para o Brasil, mas aí não sabe como os pais são cuidados lá e tal. Então eu acho interessante. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.